Rio Grande Movimento está de volta, agora mais entrevistas, prestação de serviço e também trazendo novidades para você, né? Você saiba, assim como a gente aqui também fica aprendendo coisas bacanas, né? Nas entrevistas que a gente faz aqui, a gente fica ganhando mais conhecimento e sabendo o que está acontecendo aí fora. Bom, separar-se, quando chega aquele ponto de um quer, o outro não quer, fica aquela coisa, às vezes entra num litígio, quer dizer, numa briga muito séria. Tem vários divórcios que acontecem amigavelmente, como é o meu caso, eu tive há pouco um divórcio amigável, tudo tranquilo, mas tem divórcios que vão para o litígio, tem alienação parental, uma série de questões. Comigo estão aqui a advogada doutora Karina Azen. É Azen? Azen. Azen? Eu achei que era alemão. Não é alemão? Não, é sírio-libanês. É mesmo? Ah, então tá bom. Mas a Patrícia Scheren é alemã, né? Sim, sim. A psicóloga, Patrícia Scheren é psicóloga e a Karina advogada. O que elas entenderam? A Karen, ela é uma advogada familiar, né, de direito da família. E ela viu muitos conflitos, então ela chegaram a um ponto aí de formar uma dupla. Como é que surgiu essa dupla efetivamente? Quem é que pode falar? Bom, eu e a Karina nos conhecemos no Congresso de Terapia Familiar, então eu sou psicóloga terapeuta de família, e a Karina também já andava, né, por essas terras da terapia de família, e a gente sentiu uma sintonia, assim, do nosso trabalho e começou a fazer reuniões e conversar e pensar como é que a gente poderia unir, então, a psicologia e o direito, porque nós estamos falando de duas áreas que trabalham com os conflitos familiares, né? Então, muitas vezes, a forma como o cliente chega no advogado ou no psicólogo é diferente, buscam resoluções diferentes. Às vezes, no advogado, pela briga, né, as questões objetivas, concretas, e no psicólogo para lidar com toda a dor emocional. Agora, a gente poder unir essas duas partes e poder pensar junto com as pessoas, né, o melhor encaminhamento para os seus conflitos, vem, enfim, a trazer grandes ganhos para toda a família, né, porque a nossa ideia é isso, de buscar a saúde da família. Né? Doutora Karina, o meu divórcio, como eu falei para vocês lá fora, né? Acabou que os dois advogados eram amigos, né? Todo mundo ali era amigo e acabaram fazendo essa ponte de um pequeno conflito que ainda existia, mas depois, graças a Deus, não existiu mais. Então, neste caso, muitas vezes o advogado faz um papel de psicólogo, né? Mas agora você resolveu reforçar, então, esse trabalho com a psicóloga mesmo. Isso. É difícil, né, doutora? É difícil e, enfim, nesses 20 anos sendo advogada, eu sentia muito essa inquietação de que às vezes nós temos uma linda sentença, mas que não faz sentido para aquela família. Como colocar em prática aquilo, né? E os clientes chegam no escritório do advogado, eles estão tomados de muita raiva, vingança, a dor, né, a da traição, enfim, e tem os filhos. E traz aquela carga emocional para dentro do escritório. E como é que nós, advogados de família, a gente dá conta disso? Nós não temos esse preparo durante a faculdade. Então, eu fiquei muitos anos nesse conflito interno, né, do meu papel como advogada, como ajudar essa família e não ficar estimulando o conflito. Foi que eu comecei a me aproximar da psicologia. Fiz o curso de terapia de família por 1 ano. E aí comecei a participar dos congressos, né? Que ainda o advogado e o psicólogo, a gente não tem uma cultura de trabalhar em conjunto, né? Então, os processos lá de litígio, se viu muito advogado procurando o psicólogo, principalmente o psicólogo que trabalha às vezes com criança, para dar o laudo. Quem é o melhor para ficar, o pai ou a mãe, ou para desqualificar um ou outro? E isso não vai solucionar, né? Claro. Então, nós unimos as áreas, acho que assim, uma maneira muito de respeito e confiança, eu e a Patrícia, uma com a outra, e formamos, então, esse atendimento simultâneo da advogada e a psicóloga ao mesmo tempo, no espaço do escritório. Quando vocês começaram a atender, então? Faz 1 ano. Faz 1 ano já? 1 ano, isso, que nós, então, implementamos esse atendimento e aí a gente oferece, né? Depende também do cliente estar aberto, querer esse acolhimento das duas áreas para a gente olhar a família como um todo. Entendi. E aí
como essa é uma mudança até de modelo de atuação, e para o cliente isso é novo também, então a gente está vendo assim, que a aceitação está crescendo aos poucos, né? Se vê a vantagem de ter um olhar do todo e promover, como a Patrícia falou, promover a saúde nas relações, né? Porque depois que passar o processo, disputa de guarda, divórcio, essa família vai permanecer. E como ela vai permanecer, né? É verdade. Então, nós temos essa preocupação. Uma pergunta para a doutora Patrícia. Doutora Patrícia, tem gente que gosta de viver só no conflito. E se de repente aquele conflito acaba, parece que perdeu o sentido da vida ali, né? Porque tem casamentos, assim, uma análise, tem casamentos que eles vêm se arrastando. Aí acontece alguma coisa ali que dá catapulta para uma traição, um divórcio. Aí a outra parte parece que retoma a vida, né? E agora vive só para o olho daquela outra criatura ali para vingança. Ou vai fazer uma alienação parental, ou vai tentar prejudicar ao máximo, né, na questão do divórcio. E aí, como é que convencer o outro lado que ela está num caminho errado, que não é esse? E isso vai prejudicar os seus filhos e vai trazer uma saúde para os filhos. Sim, muitas vezes o casal está nessa briga, mas o que move a briga é esse desejo da vingança, a raiva, né? A raiva da traição, né? Ou a raiva pelo outro ter tomado a decisão do divórcio. Então, o trabalho ele é nesse sentido de poder ajudar a pessoa a entender quais são os sentimentos que estão por trás daquele conflito, né? Porque muitas vezes os casais se divorciam e a gente tem um casal divorciado que está divorciado, mas não se sente divorciado, né? Porque o sentir-se divorciado é diferente de simplesmente ir lá assinar um papel, né? Então, muitas vezes a pessoa ela ainda está na dependência daquela relação, né? E não consegue reconstruir a sua vida amorosa, né? Ou profissional, porque precisa ainda ficar dependendo da pensão alimentícia, né? Como uma forma também de se manter ligado ao outro, né? E cobrar o outro. Cobrar o outro e também tem um prejuízo muito grande, porque essa pessoa também não se desenvolve, não vai atrás de satisfação de coisas importantes para ela. Então, assim, a ideia é de poder ajudar a pessoa a entender isso, né? As perdas que ela também está tendo nesse sentido e poder trabalhar essas emoções que estão por trás, que muitas vezes é raiva, tristeza, porque as pessoas olham só para a parte concreta. Não, mas ele me traiu, ele me deve, a gente trabalhou junto, eu quero a metade, eu quero mais, porque eu abri mão de tanta coisa pelos filhos, ou vice-versa. Sim. E bom em poder entender o que está por trás de tudo isso, né? O que representou essa relação, para a pessoa poder se apropriar também desse novo momento, porque é difícil, é um processo, né? Tanto juridicamente como emocionalmente, né? Se divorciar é um processo emocional, né? Não é de uma hora para outra que a gente se vê separado, agora é reconstruir uma nova vida, um novo momento. Nós estamos falando aqui sobre uma ação conjunta de uma advogada e uma psicóloga nessas questões de separação, né, e divórcio no direito da família. Lembrar que isso é uma iniciativa de um escritório particular, não é de advocacia de advogados da OAB, né? Da OAB. Da OAB não é. Não é, é um escritório particular. Mas se você tiver perguntas para fazer, você pode fazer pelo WhatsApp aí, ó. O nosso WhatsApp está na tela, você pode perguntar, e também pelo Facebook. Nós estamos ao vivo nesse momento, pelo Facebook. Até eu vou ver como é que está a nossa live aqui. Ela vem. Bom, aí o seguinte, a doutora Patrícia, mais uma pergunta para a senhora. Nesse meio aí, quando aceitam esse trabalho, você também faz uma análise de como isso já está atingindo as crianças ou fica só na parte do adulto ali? Claro, o interesse é de poder promover a saúde em toda a família. Isso, quando tem filhos, poder fazer o entendimento e poder pensar a saúde emocional dos filhos. Porque muitas vezes o casal está tão preocupado na briga conjugal que esquece de olhar para o bem-estar dos filhos. Daí a senhora puxa aquilo, olha só, já está fazendo uma situação aqui, a outra ali, Isso. você tem que tomar cuidado. E aí a pessoa chega a se dar conta, poxa, eu estou prejudicando meu próprio filho. Exatamente, porque muitas vezes nessa ânsia, nessa raiva, bom, eu falo mal
do pai para a criança, ou o pai que fala mal da mãe, boicota visitas, e muitas vezes, bom, daí tem um dos pares, né, já tem uma nova relação conjugal, tem ciúmes envolvido, e aí eu não quero deixar meu filho se envolver com essa nova pessoa, aí eu começo a falar mal, só que, bom, o importante é que o filho tenha uma ótima relação com o pai e mãe, porque a mãe não substitui o pai não substitui a mãe, né? Então é importante poder preservar essas relações, que o casal conjugal se separa, mas o casal parental não. Pai e mãe continuam unidos, deveriam continuar unidos, pensando no bem-estar do filho. O casal de marido e mulher, sim. Agora, enquanto tem filhos envolvidos, esse divórcio não deveria acontecer. Com certeza. Doutora Karina, esse caso fica só nesse âmbito aí de separação ou também em herança familiar? Porque na herança familiar tem um litígio, uma briga entre irmãos e aquilo. Dá para também fazer um trabalho com eles? Sim, nós temos conversado muito isso, a Patrícia, né? Quais são, na questão da sucessão, e o que a gente vê às vezes do senso comum, do cidadão comum e das famílias, às vezes próximas mesmo, quais são os direitos dos herdeiros, mas que expectativas os herdeiros têm. E às vezes elas não coincidem, né? Ou um cuidou mais do pai e da mãe e tem uma expectativa que os irmãos vão abrir mão de alguma coisa, ou ele vai receber a mais. E aí, às vezes até há pouco tempo apareceu um caso que a filha teria ouvido do pai que ela não teria direito a nada. Isso era tão forte naquela história, naquela dinâmica familiar, que ela não se sentia autorizada a buscar o direito dela, né? Daí nós conversamos que, pela lei, isso muitos anos atrás, tinha uma diferença de filha para filho, mas hoje não tem mais, né? Então nós colocamos isso para ela, mas ela teria que se sentir legitimada e autorizada para buscar o seu direito, sem precisar brigar, né? Mas teria que, enfim, mudar essa crença familiar. Então, eu digo assim, todas as questões que envolvem família, sucessões, também a questão de curatela hoje, né? Pessoas que precisam ter uma curatela por alguma doença transitória ou definitiva, ela mexe com as relações familiares e o jurídico sozinho não dá o bom acolhimento, né? Mas a partir desse trabalho conjunto, vocês já levaram para o judiciário, assim, já trabalhos prontos, quer dizer, fecharam ali um bom diálogo, conseguiram fazer um bom entendimento, já levar isso pronto e só buscar a homologação dos casos, é isso? Sim, conseguimos. E isso eu sempre coloco para o cliente que é o melhor. No espaço privado, ele poder trazer as suas demandas e podermos juntas trabalhar as questões emocionais e jurídicas e levar para o juiz para ele homologar. Né? O juiz tem 7, 10 mil processos e o formato... Não vai poder humanizar tudo, né? Não Ele tem que objetivar a ação, né? Isso, mesmo que ele queira, ele não vai poder acolher tudo que a família precisa ali. Então, no espaço privado, nós conseguimos, né? E mesmo um caso agora que nós estamos acompanhando, que o ex-marido nos procurou, querendo, então, eu preciso de orientação, porque eu e minha mulher decidimos nos separar, eu já saí de casa, tenho um filho, e ele muito preocupado que o litígio não afetasse o filho pequeno, né? E aí nós fizemos o acolhimento, o acompanhamento, já fomos passando os passos para ele. Vamos convidar a tua ex-mulher para vir aqui, também depois a criança, né? A Patrícia acompanhar. Só que ele foi no escritório num dia, dali 2 dias ele recebeu a citação do fórum. E aí o outro lado tem um perfil de advocacia bem litigante, assim, né? Nós pegamos o processo buscando a vingança mesmo. Tem aquele sentido de se querer uma indenização, né? Pelo convívio e pela forma que terminou. Então nós trabalhamos, eu e a Patrícia, no sentido da defesa dele, mas auxiliando ele, não vamos entrar nessa briga. Entendi. Ela está te convidando para o litígio, para o desgaste da relação, mas nós vamos dar uma outra resposta. É lutar pelo teu direito nos bens, no convívio com o filho, que ele era um pai assim que participava muito da rotina, mas nós não vamos entrar no litígio. E a gente verificou, se a gente fizesse uma advocacia litigante, poderia acontecer alienação parental.
Com esse trabalho, vocês pretendem levar algum congresso do direito da família, alguma coisa, expor essas ideias? Porque eu acho que é uma ideia muito, muito interessante. Muito. Nós temos nos inscritos em alguns congressos, Isso. fomos em 2, No de né? psicologia Na jurídica. Defensoria Pública, de repente, isso também, Também. se buscar essa ligação, parceria, né? assim, né? Sim, a ideia, eu acho que, eu digo, é um trabalho de oferecer um serviço que estimule a cidadania nas pessoas, né? Então, é um trabalho de formiguinha para a gente ir disseminando, mas a ideia é que isso se concretize cada vez mais. Né? Ok, muito obrigado por vocês estarem aqui contando essa experiência. Eu acho que é uma experiência riquíssima. Eu, como eu disse há pouco, venho de um divórcio. Graças a Deus tinham 2 advogados ali, amigos, né? Sim, Que que bom. hoje a gente tem uma amizade muito boa em nome dos filhos, né? Em nome das 2 filhas, mas nem sempre é assim, né? Então, é muito interessante a participação de uma profissional como uma psicóloga, né? Um psicólogo acompanhando. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Como eu digo, o Rio Grande Movimento é isso, a gente aprende tanta coisa aqui, a gente vai recebendo as pessoas e vai vendo a nova leitura da vida, né? Que as pessoas fazem e nos trazem aqui. Muito obrigado, doutora. Imagina, um prazer nos Parabéns, receber. parabéns, doutora. Tudo de bom. Obrigada. Tem mais entrevista.